Dando início ao nosso bloco de saúde, hoje eu estou no consultório da doutora Bettina Moritz, que é nutricionista funcional. Tudo bem, Bettina? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Bem-vinda aqui no programa Energia Vital. Muito obrigada. Bettina, então vamos começar o nosso papo explicando para o pessoal de casa o que seria, a nutrição funcional. A nutrição funcional é um ramo da nutrição, é uma especialização que busca tratar o indivíduo como um indivíduo único. Ele busca sempre a causa bioquímica do problema. Então, se você tem um exemplo bem simplista, um corte na mão, ao invés de a gente costurar esse corte, a gente pesquisa o que está levando a você a fazer este corte na mão. E vamos tratar para que ele feche de dentro para fora. Então, é uma visão mais ampla do indivíduo, vendo todas as deficiências nutricionais e o que a gente precisa fazer para melhorar esse indivíduo na patologia que ele já tem, ou prevenir para que ele não venha apresentar nenhum tipo de patologia. Então é cuidadinho único com cada pessoa. Cada pessoa é única. As necessidades de cada pessoa são únicas. Então você não pode ter uma dieta única para cada um. A gente não tem como ter uma dieta de gaveta, a gente não tem como ter uma suplementação única. Nem todo mundo precisa de suplementação. Então é algo individualizado. É para você. Então, Bettina, agora falando especificamente dos tratamentos fitoterápicos, que a gente estava conversando um pouquinho antes, tem solução para todos os problemas, bem dizer, né? Tem solução para tudo. Hoje em dia existe uma legislação que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, que toda nutricionista precisa ter, inclusive, uma pós-graduação em fitoterapia, que eu também tenho, e a gente trabalha dentro da nutrição funcional com bastante fitoterapia. Tem fitoterapia para tudo, desde melhorar a sua beleza, diminuir as rugas, diminuir manchas, queda de cabelo, para ajudar você na melhora da fertilidade, para te ajudar contra dores. Então tem alguns fitoterápicos que têm um efeito anti-inflamatório muito brilhante para artrite, artrose, que hoje em dia é chamada de osteoartrite. Então você tem N indicações desses fitoterápicos, depende de qual é a função deles. Tem alguns que acabam com enxaqueca, tem alguns para estresse, para diminuir a vontade de doce, de comer doces. Ó, pessoal de casa. Então agora que a gente está chegando aí outono e inverno, que muita gente fica gripada, fica resfriada, porque tem uma diferença entre um e outro, Aí vem essas ites todas, vem para fora, Quem tem laringite, faringite, amidalite, enfim. Como que essa época do ano, assim, o que se pode fazer, de repente uma coisa que se pode, que a pessoa pode estar tomando em casa, que igual não é contraindicado? Então tem alguns fitoterápicos que têm o efeito de melhorar o sistema imunológico. Então esses, na princípio, não teria grandes contraindicações, podem ser utilizados, inclusive são indicados também para crianças. Um dos mais fortes é chamado Astragalus membranáceos, e você pode utilizar na forma de pó, extrato seco, tintura, que existe já na farmácia. E você também tem o Pelargonium psidoides, que é outra planta que tem um efeito imunológico, imunomodulador muito interessante, e tem um nome comercial na farmácia, que é fácil de encontrar. E além disso, existe o própolis, o pólen, que até são mais para quem não tem nenhuma alergia a mel, ou a picadas de insetos, a picadas de abelha especificamente, a abelha, aí poderia utilizar tanto o própolis quanto o pólen também para melhora da imunidade. O própolis verde, inclusive, é um dos que tem melhor efeito nesse sentido. E como que faz o tratamento para cada um específico? É uma coisa que se dá no geral, Porque no caso, como tu falou, a nutrição funcional é específica para cada pessoa. Sim. E o fitoterápico, como é que se dá numa consulta, como que se avalia, como que faz o processo para saber qual fitoterápico que a pessoa tem que tomar? Por exemplo, eu recebo uma criança que tem uma imunidade baixa e fica com infecções respiratórias de repetição. Tá. Primeira coisa que eu preciso fazer é investigar quais são as deficiências nutricionais relacionadas a esse problema imunológico. Porque ela pode ter deficiência de ferro, deficiência de zinco, deficiência de vitamina A, deficiência de vitamina D. Todos esses nutrientes e mais alguns participam do sistema imunológico. Então pode ser que por isso ela esteja ficando doente. Associado a esse quadro, eu posso dar algum fitoterápico, caso ela não tenha contraindicações, para um reforço do sistema imunológico. E aí essa criança recebe esse fitoterápico extra na dose calculada para o peso, para a melhora da imunidade. Entendi. Se ela estiver na vigência de uma infecção respiratória, se ela tiver com um aumento da produção de muco, a gente associa ainda ou um fitoterápico que diminua a produção desse muco, ou um aminoácido que também existe no mercado, que não tem contraindicações quando utilizado na dose certa, também para reduzir a produção de muco. Na dieta desse paciente, a gente retira todos os alimentos que são produtores de muco, que induzem a produção de muco, e todos os possíveis alergênicos da criança,
também vão auxiliar nessa produção do muco. Com isso, a criança sai dessa infecção respiratória mais rapidamente, melhora o sistema imunológico e evita que entre numa próxima infecção. Então é feito todo um conjunto, né? Desde a alimentação até o que já tem de doença, né? Sim. Para daí poder encaminhar o fitoterápico. Sim, o fitoterápico ele é só um coadjuvante, nem sempre ele é o artista principal. Dependendo do paciente, a gente precisa trabalhar mais na dieta, ou na suplementação, ou no fitoterápico. E quem já toma medicação, tem alguma contraindicação auxiliar com fitoterápico? Vários medicamentos têm contraindicação com fitoterápicos. Então a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, indivíduos que tomam anticoagulantes, a gente não pode utilizar fitoterápicos que diminuam mais ainda a coagulação. Ele vai começar a apresentar manchinhas vermelhas no corpo, que a gente chama de petequias. Ele começa a apresentar manchas roxas, por causa de uma fragilidade capilar. Então a gente não pode fazer essa associação nesse sentido. Então tem alguns fitoterápicos que também têm contraindicação com alguns medicamentos chamados cardiotônicos, né? Alguns medicamentos beta-bloqueadores, que são medicamentos utilizados para doenças cardiovasculares. Então é muito individualizado mesmo, e é por isso que é tão importante a nutricionista também ter uma pós-graduação em fitoterapia. Tá vendo, pessoal? Então não adianta entrar numa farmácia, achar que vai comprar, né, qualquer coisa, porque eu ouvi dizer não, porque às vezes você tem alguma, né, restrição por estar tomando algum remédio ou não, e nada melhor do que uma super profissional para estar dando essa dica para vocês. E outra coisa, Bettina, falando agora de questão de dores, né, no corpo, né, que a gente tá ouvindo muito isso e se atinge desde criança até pessoas idosas, né, que é artrite, artrose, né, o que seria indicado, né, porque como eu falei agora, não adianta sair comprando coisas sem saber exatamente a causa do problema, né, mas para quem já tem diagnosticado isso, o que pode estar tomando? Falando em fitoterápicos, para aliviar, né, as dores. Falando em fitoterápicos, a gente tem uma gama de fitoterápicos anti-inflamatórios. Então, se a gente tem um paciente, por exemplo, com artrite reumatoide, a gente já sabe quais são os processos inflamatórios que acontecem no indivíduo com artrite reumatoide. Ele tem um aumento de interleucina 6, ele tem um aumento de outras substâncias no corpo que causam muita dor. Então, tem alguns fitoterápicos específicos que trabalham nisso. Um deles é o Arpagophytum procumbens. A gente tem também uma Boswellia serrata. Você pode também utilizar uma Eucaryotomentosa. Então, são alguns que atuam nesse tipo de patologia. Mas quando a gente trata o indivíduo como um todo, a gente também tem que ver as deficiências nutricionais. Por exemplo, uma deficiência de magnésio causa muita dor. A suplementação de magnésio, tem estudos na literatura que se assemelham à codeína, que é um medicamento muito utilizado para dor. É um dos medicamentos bastante fortes, né, para dor. Então, você pode lançar mão também de outras substâncias, uma fenilalanina, da forma de DL-fenilalanina, que é um aminoácido. Também ela age como um opioide, ela tem um efeito na dor, mas não é todo paciente que responde, então depende do tipo de paciente. Então, a gente tem como minimizar as dores. Além disso, quem controla a dor, parte do controle da dor, é por causa de uma substância no cérebro chamada serotonina, que a gente chama como se fosse um hormônio do bem-estar. Não é bem um hormônio, é um neurotransmissor, mas ele te dá a sensação de bem-estar, diminui a vontade de doces, te deixa feliz. Esse é importantíssimo. É muito importante e muito abundante nas mulheres. Todo mamífero fêmea tem altas concentrações de serotonina e precisa delas, senão as mulheres enlouquecem. E isso controla a dor. Quando você tem uma diminuição dessa serotonina, você tem mais sensibilidade à dor. Entendi. Então, aumentar os níveis de serotonina também te ajudam no controle da dor. Legal, gente. Tá vendo aí, ó, para as mulheres em casa também, o pessoal, né, que é muito ansioso demais ou gosta de doce demais, tem aqui a fitoterapia para vocês, que é uma solução também, né, fora remédios, né, que se dizem ali com prescrição médica, né, acho que dá para tratar de uma maneira mais saudável também, mais natural. Com certeza, a gente pode fazer um tratamento associado, né, e sempre vai ter um grande benefício. Legal. Então, obrigada pelas tuas palavras aqui para o pessoal do programa Energia Vital. Agradeço mais uma vez o convite. E quem quiser saber um pouquinho mais, está aqui o endereço para vocês, aqui do consultório da doutora Bettina Moritz, para vocês, nutricionista funcional, que deu essas dicas aí, deu um apanhado para gente sobre nutrição funcional e fitoterapia. Então, até mais, semana que vem a gente está de volta.